Lei Complementar número 1354, de 6 de março de 2020. Dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência dos servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo e da outras providências. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. As aposentadorias e as pensões do regime próprio de previdência social, RPPS, de que trata a Lei Complementar número 1010, de 1º de junho de 2007, passam a ser regidas por esta lei. Capítulo 2. Da aposentadoria. Seção 1. Das aposentadorias comuns. Artigo 2º. O servidor público abrangido pelo regime próprio de previdência estadual será aposentado. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas, no mínimo a cada 5 anos, para verificar a continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, aplicando-se as normas que regem o processo administrativo estadual, naquilo que couber, e também regulamento específico a ser editado pelo chefe do Poder Executivo. Inciso 2. Compulsoriamente, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Inciso 3. Voluntariamente, desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. A linha A. 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. A linha B. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício de serviço público e de 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Seção 2. Das aposentadorias especiais. Artigo 3º. O servidor com deficiência será aposentado voluntariamente desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Inciso 1. 20 anos de contribuição, se mulher, e 25 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência grave. Inciso 2. 24 anos de contribuição, se mulher, e 29 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência moderada. Inciso 3. 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, no caso de deficiência leve. Inciso 4. 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período. Parágrafo 1º. Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata o caput, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 2º. O deferimento da aposentadoria prevista neste artigo fica condicionada à realização de prévia avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. Se o servidor, após a filiação ao regime próprio de previdência social, tornar-se pessoa com deficiência ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados no caput serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que exerceu a atividade laboral sem e com deficiência, observado o grau correspondente nos termos do regulamento. Artigo 4º. O servidor integrante das carreiras de policial civil, polícia técnico-científica,
agente de segurança penitenciária ou agente de escolta e vigilância penitenciária será aposentado voluntariamente desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 55 anos de idade. Inciso 2. 30 anos de contribuição. Inciso 3. 25 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial. Inciso 4. 5 anos na carreira em que se dará a aposentadoria. Parágrafo único. Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso 3 do caput, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente de segurança penitenciária ou agente de escolta e vigilância penitenciária. Artigo 5º. O servidor cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, será aposentado voluntariamente desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1, 60 anos de idade. Inciso 2, 25 anos de contribuição e de efetiva exposição. Inciso 3, 10 anos de efetivo exercício de serviço público. Inciso 4, 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Parágrafo 1º. O tempo de exercício nas atividades previstas no caput deverá ser comprovado nos termos do regulamento. Parágrafo 2º. A aposentadoria a que se refere este artigo observará adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitarem com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social do Estado, vedada a conversão de tempo especial em comum. Artigo 6º. O servidor titular de cargo de professor será aposentado voluntariamente desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Inciso 2. 25 anos de contribuição exclusivamente com efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental ou médio. Inciso 3. 10 anos de efetivo exercício de serviço público. Inciso 4. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Parágrafo 1º. Será computado como efetivo exercício nas funções de magistério, para os fins previstos no inciso 2, o período em que o professor de carreira estiver designado para o exercício das funções de diretor de escola, vice-diretor de escola, coordenador pedagógico e supervisor de ensino. Parágrafo 2º. O período em readaptação, desde que exercido pelo professor na unidade básica de ensino, será computado para os fins de concessão da aposentadoria de que trata este artigo. Seção 3. Do cálculo da aposentadoria. Artigo 7º. O cálculo dos proventos de aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo considerará a média aritmética simples das remunerações adotadas como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado, atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 1º. As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 2º. A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do regime geral de previdência social
para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar. Parágrafo 3º. Poderão ser excluídas da média definida no caput as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade previdenciária. Parágrafo 4º. Os proventos de aposentadoria corresponderão a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Parágrafo 5º. No caso de aposentadoria por incapacidade permanente, prevista no artigo 2º, inciso 1, desta lei complementar, quando decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, os proventos corresponderão a 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 6º. No caso de aposentadoria compulsória, prevista no artigo 2º, inciso 2 desta lei complementar, os proventos corresponderão ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20, limitado a 1 inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma prevista no caput e no parágrafo 1º, ressalvado o caso de cumprimento de requisitos para aposentadoria que resulte em situação mais favorável. Parágrafo 7º. No caso de aposentadoria de servidor com deficiência, prevista no artigo 3º desta lei complementar, os proventos corresponderão a: número 1. 100% da média prevista no caput, nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 3º desta lei complementar, e número 2. 70% mais 1% da média prevista no caput, por grupo de cada 12 contribuições mensais, até o máximo de 30%, no caso de aposentadoria por idade, prevista no inciso 4 do artigo 3º desta lei complementar. Artigo 8º. Os benefícios calculados nos termos do disposto no artigo anterior serão reajustados na mesma data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços ao Consumidor, IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. Artigo 9º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser: inciso 1. Inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal. Inciso 2. Superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social quanto aos servidores abrangidos pelos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. As aposentadorias decorrentes de incapacidade permanente ou de servidores com deficiência ou de servidores cujas atividades sejam exercidas com exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, terão os proventos devidos a partir da publicação do ato concessório. Seção 4 das regras de transição. Artigo 10. O servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até a data de entrada em vigor desta lei complementar poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 56 anos de idade, se mulher, e 61 anos de idade, se homem, observado o disposto no parágrafo 1º. Inciso 2. 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Inciso 3. 20 anos de efetivo exercício de serviço público. Inciso 4. 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Inciso 5. Somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso 1 deste artigo será elevada para 57 anos de idade, se mulher, e 62 anos de idade, se homem.
Parágrafo 2º. A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso 5 deste artigo será acrescida a cada ano de 1 ponto, até atingir o limite de 100 pontos se mulher e 105 pontos se homem. Parágrafo 3º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o inciso 5 deste artigo e o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição a que se referem os incisos 1 e 2 deste artigo serão: número 1, 51 anos de idade se mulher e 56 anos de idade se homem. Número 2, 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Número 3, 52 anos de idade se mulher e 57 anos de idade se homem a partir de 1º de janeiro de 2022. Parágrafo 5º. O somatório da idade e do tempo de contribuição de que trata o inciso 5 deste artigo, para o servidor a que se refere o parágrafo 4º, incluídas as frações, será equivalente a: número 1, 81 pontos se mulher e 91 pontos se homem. Número 2, a partir de 1º de janeiro de 2020, será aplicado o acréscimo de 1 ponto, até atingir o limite de 92 pontos se mulher e de 100 pontos se homem. Parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: número 1, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos os 5 anos no nível ou classe em que for concedida a aposentadoria e se aposentado aos: a linha A, 62 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem. A linha B, 57 anos de idade se mulher e 60 anos de idade se homem para os titulares do cargo de professor de que trata o parágrafo 4º. Número 2. A 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para o servidor não contemplado neste parágrafo. Parágrafo 7º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados: número 1, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar, e incluídos os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do disposto no item 1 do parágrafo 6º. Número 2. Na mesma data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços ao Consumidor, IPC, apurado pela Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, se concedidas na forma prevista no item 2 do parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria que tenham fundamento no disposto no item 1 do parágrafo 6º, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados os demais critérios legais.
Parágrafo 9º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do item 1 do parágrafo 6º não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Artigo 11. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo artigo 10, o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se voluntariamente ainda quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem. Inciso 2, 30 anos de contribuição, se mulher, e 35 anos de contribuição, se homem. Inciso 3, 20 anos de efetivo exercício no serviço público. Inciso 4, 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Inciso 5, período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Parágrafo 1º. Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou médio, serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 anos. Parágrafo 2º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão: número 1, a totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 10 desta lei complementar, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003, desde que cumpridos 5 anos no nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Número 2. A 100% da média aritmética definida na forma prevista no caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 7º, para o servidor não contemplado no item 1 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados. Número 1. Na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar, e incluídos os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do disposto no item 1 do parágrafo 2º. Número 2. Na mesma data utilizada para fim de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços ao Consumidor, IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, se concedidas na forma prevista no item 2 do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do item 1 do parágrafo 2º não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Artigo 12. O servidor integrante das carreiras de policial civil, polícia técnico-científica, agente de segurança penitenciária ou agente de escolta e vigilância penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta lei complementar, poderá aposentar-se desde que observadas cumulativamente as seguintes condições. Inciso 1. 55 anos de idade para ambos os sexos. Inciso 2. 25 anos de contribuição se mulher e 30 anos de contribuição se homem. Inciso 3. 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial se mulher e 20 anos se homem. Parágrafo 1º.
serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial para os fins do inciso 3 deste artigo, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente de segurança penitenciária ou agente de escolta e vigilância penitenciária. Parágrafo 2º. Os proventos das aposentadorias dos servidores de que trata o caput, que tenham ingressado no serviço público, com vinculação ao regime próprio de previdência social até 31 de dezembro de 2003, corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, desde que cumpridos 5 anos no cargo, nível ou classe. Parágrafo 3º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput aos servidores que tenham ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social após 31 de dezembro de 2003 e até a implantação do regime de previdência complementar, corresponderão a 100% da média aritmética simples das 80 maiores remunerações adotadas como base para as contribuições aos regimes de previdência a que o servidor esteve vinculado, atualizadas monetariamente desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência. Parágrafo 4º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do caput aos servidores que tenham ingressado no serviço público após a implantação do regime de previdência complementar corresponderão a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que excedeu o tempo de 20 anos de contribuição. Parágrafo 5º. Os proventos das aposentadorias concedidas com fundamento neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados. Número 1. Na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, excetuados aqueles vinculados a indicadores de desempenho, produtividade ou similar, e incluídos os decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei, se concedidas nos termos do disposto no parágrafo 2º. Número 2 vetado. Número 3. Na mesma data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços ao Consumidor, IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, se concedidas na forma prevista no parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Os servidores abrangidos pelo caput, que na data de entrada em vigor desta lei complementar contar com 20 anos de contribuição se mulher e 24 anos de contribuição se homem, poderão aposentar-se aos 52 anos de idade se mulher ou 53 anos de idade se homem, desde que completados os demais requisitos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 7º. Ao servidor policial civil que, na data de entrada em vigor desta lei complementar, tiver preenchido os requisitos do caput deste artigo, aplica-se a Lei Complementar número 51, de 20 de dezembro de 1985, dispensado o requisito do inciso 1 deste artigo. Artigo 13. O servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao regime próprio de previdência social até a data de entrada em vigor desta lei complementar, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, poderá aposentar-se desde que observados cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1, 25 anos de efetiva exposição. Inciso 2, 20 anos de efetivo exercício de serviço público. Inciso 3,
5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que for concedida a aposentadoria. Inciso 4. Somatório da idade e do tempo de contribuição equivalente a 86 pontos para ambos os sexos. Parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o caput. Parágrafo 2º. Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderão a 60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 7º, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Parágrafo 3º. Os proventos das aposentadorias concedidas com fundamento neste artigo não serão inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição Federal e serão reajustados na mesma data utilizada para fim de reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social, com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Capítulo 3. Pensão por morte. Da pensão por morte. Seção 1. Dos dependentes e da habilitação. Artigo 14. São dependentes do servidor, para fins de recebimento de pensão por morte. Inciso 1. O cônjuge, o companheiro ou a companheira, na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável. Inciso 2. O companheiro ou a companheira, na constância da união homoafetiva. Inciso 3. O filho não emancipado, de qualquer condição, até completar a idade prevista na legislação que disciplina o regime geral de previdência social. Inciso 4. O filho, de qualquer idade, desde que inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave e comprovadamente viva sob dependência econômica do servidor. Inciso 5. Os pais, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor e não existam dependentes das classes mencionadas nos incisos 1, 2, 3 ou 4, ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo. Inciso 6. O ex-cônjuge, o ex-companheiro ou a ex-companheira, desde que o servidor lhe prestasse pensão alimentícia na data do óbito. Parágrafo 1º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se ao filho desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do servidor. Parágrafo 2º. A pensão atribuída ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave será devida enquanto durar a invalidez ou a deficiência. Parágrafo 3º. A invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave serão comprovadas mediante inspeção por junta médica pericial indicada pela São Paulo Previdência, SP-Prev, conforme estabelecido em regulamento. Parágrafo 4º. A invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave, supervenientes à morte do servidor, não conferem direito à pensão, exceto se tiver início durante o período em que o dependente usufruía o benefício. Parágrafo 5º. Os dependentes a que se refere o inciso 5 deste artigo poderão concorrer em igualdade de condições com os demais, mediante declaração escrita do servidor na forma do regulamento. Parágrafo 6º. A comprovação da dependência econômica deverá ter como base a data do óbito do servidor e será feita de acordo com as regras e critérios estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Na falta de decisão judicial com trânsito em julgado, reconhecendo a união estável, o companheiro ou companheira deverá comprová-la conforme estabelecido em regulamento. Parágrafo 8º. Será excluído definitivamente da condição de dependente aquele que tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do servidor, ressalvados os inimputáveis. Artigo 15. Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os inimputáveis,
em homicídio ou em tentativa desse crime cometido contra a pessoa do servidor, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitada a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. Artigo 16. Por morte presumida do servidor, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida pensão provisória. Parágrafo 1º. Mediante prova do desaparecimento do servidor em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Parágrafo 2º. Verificado o reaparecimento do servidor, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo comprovada má-fé. Seção 2. Do cálculo do benefício da pensão. Artigo 17. A pensão por morte concedida a dependente do servidor será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente até o máximo de 100%. Parágrafo 1º. As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescentes for igual ou superior a 5. Parágrafo 2º. Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: número 1, 100% da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social, e número 2, a uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do regime geral de previdência social. Parágrafo 3º. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. A pensão por morte devida aos dependentes dos integrantes das carreiras de policial civil, polícia técnico-científica, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária, cujo óbito seja decorrente do exercício ou em razão de sua função, ou em razão da função, segundo disciplinado em normas regulamentares, será equivalente ao salário de contribuição. Artigo 18. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados, ressalvado o caso do ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, cujo valor do benefício será limitado ao valor da pensão alimentícia recebida do servidor na data do seu óbito. Artigo 19. A pensão por morte será devida a contar da data. Inciso 1. Do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. Inciso 2. Do requerimento, quando requerida após os prazos previstos no inciso anterior. Inciso 3. Da decisão judicial, no caso de morte presumida ou ausência. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação do ato de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º.
Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, esse poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para os fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte a São Paulo Previdência, SP-Prev, esta poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgado improcedente o pedido da ação prevista no parágrafo 2º ou no parágrafo 3º deste artigo, o valor retido será corrigido monetariamente e pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com o cálculo das suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada a São Paulo Previdência, SP-Prev, a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 20. A pensão por morte devida no mês de dezembro de cada ano será sempre acrescida do 13º pagamento, devendo ser calculada de forma proporcional no primeiro ano do recebimento do benefício. Artigo 21. Os benefícios de pensão serão reajustados na mesma data utilizada para fins de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, com base no Índice de Preços ao Consumidor IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE. Seção 3, da duração e da extinção da pensão. Artigo 22. O direito à percepção da cota individual cessará. Inciso 1, pelo falecimento. Inciso 2, pelo casamento ou constituição de união estável. Inciso 3, para o filho ou a pessoa a ele equiparada, ao completar a idade prevista na legislação do Regime Geral de Previdência Social, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Inciso 4. Pela cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou pelo afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação dos incisos 1 e 2 do artigo 23. Inciso 5. Pelo decurso do prazo de recebimento de pensão de que trata o artigo 23 desta lei complementar. Inciso 6. Pelo não cumprimento de qualquer dos requisitos ou condições estabelecidas nesta lei complementar. Inciso 7. Pela renúncia expressa. Inciso 8. Pela condenação criminal por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do instituidor, ressalvados os inimputáveis. Inciso 9. Se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor falecido estar obrigado a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra causa de extinção do benefício. Parágrafo 2º. Aquele que perder a qualidade de beneficiário não a restabelecerá. Artigo 23. A pensão por morte concedida ao cônjuge, companheiro ou companheira será devida. Inciso 1. Por 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito. Inciso 2. Pelos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do servidor, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. A linha A. 3 anos, com menos de 21 anos de idade. A linha B. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade. A linha C. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade.
a linha D. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade, a linha E. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade, e a linha F. sem prazo determinado, com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. O prazo de 2 anos de casamento ou união estável, bem como as 18 contribuições mensais constantes dos incisos 1 e 2 deste artigo, não serão exigidos se o óbito do servidor decorrer de acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho. Parágrafo 2º. A pensão do servidor ou companheira inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave será devida enquanto durar a invalidez ou a deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação dos incisos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 3º. A pensão do cônjuge, companheiro ou companheira dos integrantes das carreiras de policial civil, polícia técnico-científica, agente de segurança penitenciária e agente de escolta e vigilância penitenciária, cujo óbito seja decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, será concedida sem prazo determinado. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao ex-cônjuge, ao ex-companheiro e à ex-companheira as regras de duração do benefício previstas neste artigo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 22. Parágrafo 5º. O tempo de contribuição aos demais regimes de previdência será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam os incisos 1 e 2 deste artigo. Capítulo 4 da acumulação de benefícios previdenciários. Artigo 24. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Artigo 25. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, no âmbito deste regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Será admitida, nos termos do parágrafo 2º, a acumulação de: número 1. Pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira deste regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Número 2. Pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira deste regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito deste regime, do regime geral de previdência social ou de outro regime próprio de previdência social, ou com proventos de inatividade decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Inciso 3. De aposentadoria concedida no âmbito deste regime próprio de previdência social, com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 1. 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Número 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. Número 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 3º. A aplicação do disposto no parágrafo 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta lei complementar.
Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 26. A concessão de aposentadoria ao servidor público estadual titular de cargo efetivo e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta lei complementar, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Parágrafo único. Os proventos de aposentadoria a serem concedidos ao servidor público a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios. Artigo 27. O requisito de 5 anos no nível ou classe não impedirá o servidor de aposentar-se com fundamento na totalidade da remuneração desde que lotado no cargo em que se der a aposentadoria pelo período mínimo exigido de 5 anos. Hipótese dos proventos serão calculados e fixados com base no cargo, na classe ou nível anterior, independente do atendimento pelo servidor neste penúltimo cargo, classe ou nível do requisito de 5 anos nessa condição. Parágrafo único. Na hipótese do benefício ser concedido com fundamento na média aritmética, deverá ser atendido o requisito de 5 anos de lotação no cargo, dispensado a exigência de 5 anos na classe ou nível. Artigo 28. O servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. Parágrafo 1º. Por atos do Poder Executivo, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, da Defensoria Pública e das universidades, serão estabelecidos nos respectivos âmbitos, até 31 de dezembro de cada ano, relativamente ao pagamento do abono de permanência no exercício seguinte. Número 1. Os cargos, classes e carreiras de servidores que farão jus. Número 2. Os valores observados, a disponibilidade orçamentária e financeira e os critérios previstos no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Para a definição dos cargos, classes e carreiras que farão jus ao abono de permanência, bem como dos respectivos valores, com vigência em cada exercício, serão utilizados os seguintes critérios, isolada ou conjuntamente, observados os princípios constantes do artigo 111 da Constituição do Estado. Número 1. Estarem os cargos em regime de extinção na vacância. Número 2. Possibilidade de substituição do trabalho dos servidores por outras formas de prestação do serviço. Número 3. Transformações sociais, econômicas, administrativas, demográficas ou tecnológicas que não mais justifiquem o provimento de cargos efetivos. Número 4. Percentual de vacância do cargo, classe ou carreira. Número 5. Perspectiva de ingresso de servidores no cargo, classe ou carreira. Número 6. Quantidade de servidores no cargo, classe ou carreira que já tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária. Número 7. Situações de calamidade pública, surtos, epidemias, endemias ou pandemia. Número 8. Circunstância excepcional do órgão ou entidade de exercício que recomendem a retenção de servidor. Parágrafo 3º. O enquadramento dos cargos, classes e carreiras que farão jus ao abono de permanência terá validade de 12 meses, correspondentes ao ano civil, e não gera direito adquirido ao servidor para os períodos subsequentes. Parágrafo 4º. O enquadramento a que se refere o parágrafo 3º deste artigo poderá ser revisto durante o período referido em tal parágrafo, para ajustar-se aos efeitos das situações previstas no item 7 do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 5º. O abono de permanência a que se refere o caput deste artigo não será incluído na base de cálculo para a fixação do valor de qualquer benefício previdenciário. Parágrafo 6º. O abono de permanência será: número 1.
indevido para cargos sujeitos ao regime de extinção na vacância, bem como para cargos, classes ou carreiras em que não exista necessidade de retenção de servidores. Número 2. Fixado em 25% do valor da contribuição previdenciária para cargos, classes ou carreiras em que seja baixa a necessidade de retenção de servidores. Número 3. Fixado em 50% do valor da contribuição previdenciária para cargos, classes ou carreiras em que seja intermediária a necessidade de retenção de servidores. Número 4. Fixado em 75% do valor da contribuição previdenciária para cargos, classes ou carreiras em que seja elevada a necessidade de retenção de servidores. Número 5. Fixado em 100% do valor da contribuição previdenciária para cargos, classes ou carreiras em que seja máxima a necessidade de retenção de servidores. Artigo 29. O servidor, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, instruído com prova de ter cumprido os requisitos necessários à obtenção do direito, poderá cessar o exercício da função pública nos termos do regulamento. Parágrafo único. É vedada a desistência do pedido de aposentadoria após o afastamento previsto no caput. Artigo 30. O caput do artigo 8º da Lei Complementar 1012, de 5 de julho de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido dos parágrafos 7º e 8º, na seguinte conformidade. O artigo 30, então, altera outra legislação. Artigo 31 também altera outra legislação. Artigo 32. Fica referendada integralmente a alteração promovida pelo artigo 1º da Emenda à Constituição Federal 103, de 12 de novembro de 2019, no artigo 149 da Constituição Federal, bem como a revogação do parágrafo 21 do artigo 40, dos artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, e do artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, promovida pela linha A do inciso 1 e pelos incisos 3 e 4 do artigo 35 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Artigo 33. As incorporações de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão a que o servidor faça jus até a promulgação da Emenda à Constituição Federal número 103, de 12 de novembro de 2019, serão pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. Parágrafo único. O servidor que adquirir a vantagem pessoal nominalmente identificada de que trata o caput, que receba ou passe a receber vantagem de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, perceberá apenas a diferença entre essas parcelas, desde que o valor da vantagem pessoal seja o menor. Artigo 34. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os artigos 132 a 163 da Lei Complementar 180, de 12 de maio de 1978. Artigo 35. As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações próprias. Parágrafo único. Cada poder, órgão autônomo ou entidade será responsável pela satisfação dos créditos de seus membros ou servidores inativos e respectivos beneficiários. Artigo 36. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto aos artigos 30 e 31, o disposto no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal.